Fala galera, estamos em mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monk. Estamos em Floripa, voltei, fazia tempo que eu não gravava aqui em Floripa, estamos aqui na CAT, onde começou o de Galho em Galho, onde a gente gera conteúdo o tempo todo também. Estou convidado hoje, Thiago, para se apresentar para a galera, seria legal. Beleza, primeiro obrigado, né? Obrigado pelo convite aí. Então, eu sou o Thiago, eu trabalho hoje na Zucchetti, sou diretor de Marketing e Customer Experience lá. E acho que uma coisa que eu gostei que o convite veio de uma palestra que eu fiz lá na UFSC, né? Uhum. Foi um aluno que conversou comigo lá, enfim, e é bacana vir esse tipo de convite, não do corporativo, né? Mas vindo da nossa história, do nosso legado, do que a gente fez no passado. Então, assim, foi bem bacana e legal. Estamos aqui para contribuir. Vamos lá, né? Boa. Falamos de UFSC. A gente descobriu aqui nas conversas antes que a gente fez o mesmo curso na mesma faculdade. Então, a gente é da administração na UFSC. Um pouquinho uma geração diferente ali, mas acho que legal e... É difícil encontrar gente da DM UFSC por aqui. Pois é, né, cara? Tipo, na verdade é até difícil achar gente de Floripa aqui, né? É verdade. Tá de Floripa também? Você não Eu sou manezinho. Acho que deve fazer o quê? Uns 2 anos que não sentam 2 pessoas de Floripa na mesa pra conversar. É verdade. Acho que até no nosso time lá deve ter tipo 2. É bem raro, né? Mas sim, eu sou egresso da Federal, eu estudei na Federal em 2006, eu entrei e formei em 2010. Uhum. Então, e fiz mestrado na UFSC também, depois fiz doutorado fora, mas na UFSC passei 7 anos da minha vida lá, né? E, cara, foi uma experiência muito bacana, assim, faculdade... eu escolhi a UFSC pelo menos pelo tamanho do negócio, né? Uhum. Tipo, tu estudou lá também, aí que a gente pode tinha... criar, né? Tipo, tem contato com os engenheiros, com os psicólogos, sei lá, com o pessoal da medicina. É uma universidade, é um universo mesmo, né? E eu falo que... a Monk nasceu dentro da UFSC, né? Então eu tava na 5ª fase da faculdade e, sei lá, os meus amigos de faculdade eram o diretor de marketing, diretor de marketing financeiro da empresa, quem sabia fazer uma arte numa ação júnior, numa atlética, era o designer. É isso aí. E a gente começou a juntar e as pessoas começaram a indicar... Até, a Monk nasceu em 2016, até 2018, 2019, 80% dos clientes vinham de indicação da UFSC, um amigo meu. Então é um mundo muito legal, né? Mais do que a sala de aula, beleza, a gente tá falando dos professores, são professores muito bons, uma teoria absurda, mas o fora da aula numa federal é muito bom. E cara, assim, quando eu fui convidado algumas vezes para voltar na federal e trocar um pouquinho de ideia sobre a minha história, enfim, a trajetória, e uma das coisas que eu falo pra molecada é que um dos erros que eu não cometi e eu sempre alerto para as pessoas é que, tipo, universidade não é aula, né? É o universo que tu tá lá. Então, eu fiz muita coisa também na Federal, sei lá, desde bolsa de pesquisa, ação júnior, né? Eu fui da empresa júnior. Minha primeira empresa, eu fui empresário, eu abri uma empresa, meu primeiro CNPJ eu tinha 20 anos. O que era? Era uma startup de tecnologia, a gente queria fazer software, né? E foi dentro da Federal também. Tinha 2 sócios, um da computação, o outro da engenharia de automação. E a gente encarnou em fazer software e tal, e começamos dentro da Federal. A gente começamos entrando nas salas vazias ali, desenvolvendo, depois começamos dar um laboratório aqui, dar um espaço ali, os clientes começaram a vir dali. Então, legal. É uma trajetória parecida, é um ambiente em que essa colaboração é muito bacana, né? E a galera não pode esquecer que, tipo, é isso que é o valor dos 5 anos que tem ali, né? São 5 anos, passa rápido. Passa rápido. Se tu fica 5 anos só na sala de aula, não aproveita. Tem exemplos de vários amigos meus, alunos brilhantes, que tiravam as melhores notas, mas não participavam de uma empresa júnior, de uma atlética, de um centro acadêmico, de um grupo de pesquisa, e saíram e olharam, opa, como é que eu faço para voltar agora? Porque a oportunidade lá era muito maior do que fora. Não, e assim, eu tive a mesma experiência, assim. Eu tive colegas brilhantes também e os colegas brilhantes de aula ou de nota, sei lá, não são os colegas brilhantes de carreira. Sim. São os caras de carreira, são os caras que eram metidos em tudo, cara. O cara que tava na Atlética, que tava na empresa júnior da Elétrica, que tava abrindo empresa, que tava fazendo sei lá o quê. Organizando festa, mas é verdade. Então, o pessoal E eu fiz muita amizade, fiz muita festa lá na Federal também. Era uma época que podia fazer festa, né? Não pode mais, né? Agora parece que não. Infelizmente acabou, né? E a gente conheceu muita gente, fez muito networking, assim. Então, fiz grandes amigos, cara, nas festas mesmo, na interação social, enfim. E se o cara fica preso àquela noia de fazer a IA lá, nota... isso aí não... Nunca vai usar, né? Eu não peguei meu diploma até hoje. Porque me formei bem no começo da pandemia, então eu não consegui voltar, até hoje não peguei. Que diploma. Aproveitem a faculdade, galera. Aproveite. Vale muito a pena. É isso aí. Boa. E entrando agora na parte profissional. Hoje você falou que é diretor de marketing e de CX, é isso? CX. Conta pra gente, como é que é, o que você faz hoje, como é que a Zucchetti está posicionada,
Legal. O que é Azucate, talvez? É uma boa pergunta, né? Um nome que não é muito famoso no Brasil, assim, e estamos aqui para mudar isso, né? Estamos aqui para trabalhar para mudar, né? É sua responsabilidade. Sim. Então, a Azucate é uma empresa de software, é uma multinacional, na verdade, a maior empresa de software da Itália, número 1 na Itália. A gente é uma empresa gigante, são 8 mil funcionários no mundo, um faturamento, acho que em reais deve dar 8, 9 bilhões de reais por ano, é gigante, assim. E a gente atende 50 países, com offices em 15 países. Então, é uma multinacional enorme. Se fosse no Brasil, seria a maior empresa de tecnologia, seria 3 vezes maior que a TOTVS, que hoje é a maior, né? Caramba. Então, é uma potência na Europa e veio para o Brasil uns 10 anos atrás, mais ou menos. Começou crescendo aos pouquinhos aqui, mas nos últimos 4 anos, 3 anos, acelerou bastante os investimentos, né? Então, a Azucate é uma empresa que cresce via M&A, via Merger and Acquisition, né? Ela compra bastante empresa. Então, a expansão global da Azucate... A Azucate tem 40 anos quase, mas a expansão global começou nos últimos 10. Entendi. A gente comprou mais de 150 empresas já, do mundo todo. Só no Brasil foram 9 compras. Então, o nível de investimento começou a aumentar via crescimento inorgânico, que a gente chama, né? Que é adquirindo outras empresas. Então, no Brasil, a gente fez algumas aquisições e eu sou fruto de uma aquisição, né? Eu trabalhava em uma empresa de software aqui do Brasil que foi comprada pela Azucate em 2020. Então, a gente foi integrado para um grupo e aí hoje eu sou diretor do grupo depois de um tempo, né? Mas é assim que os italianos crescem. Foi comprando. É isso aí, na força do dinheiro, né? Entendi. Fazem bastante caixa. Uma coisa interessante da Azucate é que eles têm um entendimento diferente de investimento. Então, assim, a empresa fatura muito, é uma empresa de capital fechado, é familiar, até hoje. Muita gente me pergunta por que não abriu capital. Aí a minha resposta é, mas por que abrir? Isso. A Boticário tem esse dilema até hoje, né? Por que abrir? Não precisa. A gente não precisa de caixa, os sócios já estão bilionários, não precisam de mais dinheiro, né? E aí o Domenico Azucate, que é o fundador, né? Ele foi o primeiro cara a automatizar a estrutura de pagamento para pessoas na Itália. Isso há 30 anos atrás. Ele é muito visionário. Ele está com quase 90 anos já. Caramba. E ele é um cara muito visionário e uns anos atrás, assim, uns 15 anos atrás, ele decidiu que os sócios da empresa não precisam mais de dinheiro. Então ele botou no estatuto da companhia que não pode tirar dividendo. Não pode tirar lucro. Todo o lucro é reinvestido. Caramba. Porque ele falou, já temos muito dinheiro, a família está rica, vamos fazer o negócio crescer. Então tá no estatuto da companhia. A gente não pode, aqui no Brasil também, a gente não pode fazer lucro. A gente pega todo o dinheiro do EBITDA, todo o dinheiro da margem operacional da empresa e ou compra mais empresas ou a gente reinveste. Caramba. Então isso fez a empresa dar um salto brutal. Uma empresa que tem caixa, fatura bem e o lucro não tira lucro? Não tira lucro. E aí tudo reinveste. Então em 10 anos triplicou o faturamento da empresa. Que legal. Tudo com força do capital próprio. Bom, e hoje os clientes de vocês são empresas, normalmente? A Azucate é uma empresa que a gente trabalha com software para gestão. Tá. Isso é bem genérico no sentido que globalmente a gente tem mais de 4 mil produtos. Tem desde, sei lá, software para hospital até, sei lá, microvarejo. É bem amplo. Então, a gente dá até exemplo que nem todo mundo sabe disso. Óbvio que também a gente não pode divulgar de algumas formas, mas teve a Copa do Catar recente, né? Sim. E a Azucate faz uma coisa chamada Property Management Systems, que é sistema de gerenciamento de propriedade. E isso inclui resort, hotel e estádio de futebol. E a gente automatizou toda a parte de acesso aos estádios de toda a Copa do Catar. Caramba! A gente teve que abrir uma unidade no Catar só para executar o projeto. Porque imagina, né, o tamanho do projeto. E a gente tinha feito isso já com a UEFA, né? Na Eurocopa. Sim. Então, 2 anos atrás. 2 anos antes da Copa. Então vai desde, tipo assim, a catraca do estádio da Copa do Catar até o microvarejo, que é a padaria da esquina do seu Zezinho, que a gente atende também. Então é um mix muito grande, mas o que une o mix é software para gerir empresas. Entendi. É mais ou menos isso. E como diretor de marketing, deve ser um desafio absurdo, com esse volume de quantidade de produtos. Qual que é o seu grande desafio hoje? Então, essa é uma boa pergunta, porque a gente, no Brasil, a gente atende 3 verticais de negócio. Tá. A gente atende RP, então mais para indústria ou prestador de serviço de grande porte, que a gente compete com a TOTVS, com a Senior, com a Sankhya, software de RP, né? Sim. A gente tem uma vertical de software para varejo, que a gente chama de POS, que a gente atende o micro varejo,
Hoje a gente tem a maior base de microvarejo do Brasil. A gente tem mais de 100 mil CNPJs com a gente, né? E a gente também atende uma área de tecnologia para RH. Recrutamento e seleção, clima e tal. São 3 verticais. E o desafio não é só vender assim, ó, eu tenho um produto que custa R$500 por ano e eu tenho um produto que custa R$500 mil por ano, né? Não é só vender, tipo, ou fazer marketing nesse nível de segmentação diferente, mas é também lidar com as empresas que a gente compra. Então, a Azucate no Brasil, mas também no mundo, é uma coxa de retalhos de várias empresas compradas. No Brasil foram 8. Então, só em Santa Catarina foram 3 diferentes. Como é que tu pega 3 empresas diferentes que fazem um software parecido, ou mesmo segmento, e faz lá crescer, se desenvolver e se organizar dentro de um grupo? Então, é um desafio bem grande de questão cultural mix, aí, né? Cultura, mix de produto, tecnologia, legado, até juntar gente, enfim, é bem difícil, sabe? Então, hoje o nosso desafio é... E o pace, né? O ritmo é muito acelerado. Então, no início foi mais fácil. A gente comprava uma empresa a cada 3 anos, vai. Então, dava tempo. Agora a gente tá comprando 2 por ano. Então, no Brasil, né? É muito rápido. Então, só nos últimos 3 anos, só no Brasil, foram 300 milhões de investimento. Caramba. Comprando empresa. Então, a gente compra empresa e lida com isso, entendeu? Aí vai ter que fazer toda essa adaptação do mix, da marca. A gente tem guideline que vem da matriz na Itália. Toda essa reestruturação para abarcar a empresa dentro do grupo é um baita desafio, cara. Que legal. E aí é um problema hoje de marketing, é muito mais voltado ao posicionamento, é muito mais... Para entender assim, tipo... O que vocês medem, sabe? Tipo, porque é por causa da complexidade mesmo, assim. Eu penso, pô, você vende um cara de R$500, como que é feita essa venda? Eu vendo pro de 500 mil, como é em cima do relacionamento, e como que consegue diferenciar isso dentro de uma esteira? São processos... A gente tem um time razoavelmente grande, com uma empresa de suporte. A Azucate no Brasil está com 450 funcionários. A gente tem um time de marketing de umas 20 pessoas, mais ou menos. E esse time de marketing atende tudo... A gente tem 5 unidades no Brasil, espalhadas pelo Brasil. A gente atende todos os produtos, todas as unidades. Cara, são 3 formas de fazer marketing bem diferentes. É simples assim. Então, o meu time de marketing tem que vender RP que custa 700 mil por ano e vender software para POS, para varejinho, que custa 500 pila por ano. E aí o pessoal de tecnologia para RH é maior ainda, porque a gente tem cliente, tipo assim, gigantesco, que aí já não é nem, assim, o marketing já não é mais um marketing de massa, né? É um marketing bem nichado, é uma marketing de account. Então, a gente tem que estudar via, tipo assim, segmento, perfil ideal de cliente, produto, o que encaixa, e vai testando, cara. O que funciona de canal, o que funciona de estratégia, precificação, posicionamento, até fazer a coisa dar certo. Então, eu entendo que é bastante tentativa e erro, no sentido que a gente pega muita empresa que não fazia, não tinha marketing, não fazia nada, então a gente pega e faz, né? Mas bastante coisa de consistência da estratégia, para onde a gente está indo, entendeu? Porque o importante parece simples de falar, todo mundo remando pro mesmo lado. Parece simples de falar, mas cara, é difícil de fazer. Na teoria tudo é lindo, né? Na teoria é fácil. Prática de todo mundo do mesmo lado e com produto e meta para bater quando vê... É muito difícil, cara. Pegar 8 empresas diferentes, com 8 culturas diferentes, com centenas de pessoas, tipo, e fazer todo mundo buscar o mesmo objetivo, parece simples no papel, cara, mas os nossos gestores ali e tá virando até como, tipo, um CNPJ, uma empresa, teve várias coisas completamente diferentes, né? A Amazon acabou de lançar o banco dela. Isso. E a Amazon é o maior e-commerce do mundo, tem os produtos hardware, então, como trabalhar tudo isso, como falar a mesma linguagem, a gente atende a Ambev muito forte também, tá virando isso, assim, tem o Zé Delivery, tem a fábrica, tem a venda. Isso. É isso aí. Não, e é normal uma empresa desse porte, da Azucate, por exemplo, que é uma das 10 maiores empresas de software da Europa, é muito grande. Essa amplitude de mix é natural, entendeu? É difícil. É o jeito de crescer, né? Até o próprio Nubank lá, que é a nossa referência, começou com um cartão de crédito. E agora tá fazendo 1000 coisas, tipo, claro, tudo relacionado a banking, mas tipo, é uma expansão de mix, uma expansão de oferta, né? Sim. Então é muito difícil de uma empresa escalada de um jeito global, assim, oferecendo tipo um produto. Mesmo a própria Netflix da vida tem, claro, é um produto, é Netflix, é streaming, mas se for lá e ver como é que eles trabalham, eles têm uma amplitude de oferta que não é pequeno, cara. Então tem produção, tem os canais, tem os canais HD, tem 1000 coisas diferentes que não é só streamar. Não é simples assim, vai expandindo, né?
E eles têm que se reinventar também para não dar o tiro no pé, né? Tipo, É isso aí, cara. E acho que aí entrando um pouco em inovação, é muito isso, né? Tipo, se a Netflix não começar a inventar novos produtos, como eles inventaram que foi produzir, né? Acho que Isso, foi a grande a produção. Eles iam morrer igual o Blockbuster que não quis comprar eles e morreu. Isso, a história da Netflix é bem legal, assim, e inclusive eu visitei várias vezes o Vale do Silício, fui várias vezes lá e eu fui 3 vezes na sede da Netflix. Eu tenho amigos que trabalham lá e tal, e a história deles é muito legal porque muita gente não sabe, mas o Netflix foi fundado em 99. 90 e poucos, né? E prestando fee. Isso, então, assim, né? era tipo assim, tu ligava pra lá e pedia o DVD. Aí o DVD vinha na tua casa, tu via e devolvia via moto. Então era mídia física. E aí a Blockbuster era a maior concorrente, aquela coisa toda. Teve uma oferta da Blockbuster comprar a Netflix por um trocado, eles não quiseram, né? E aí a Netflix fez uma coisa que a gente chama em marketing de teoria da segunda curva, que é a curva o life cycle do produto, né? O produto ele evolui, ele entra numa maturidade e ele declina. A Blockbuster ficou assistindo o declínio do DVD. A Netflix, quando estava no auge do DVD, o Reed Hastings, que era o CEO, falou, não, o futuro vai ser streaming. E, cara, streaming numa época, em 2000, que tipo, cara, pensa a internet em 2000, era nada. O cara tem a visão de que tipo, vai ter streaming em HD em tempo real. Ele tem uma visão muito ousada, né? Doido. E aí ele criou o produto, a hora que o DVD começou a declinar, o streaming começou a crescer e a Netflix se desenvolveu. Então, eles têm lá dentro, na cultura Netflix, lá no headquarters deles, no Vale do Silício, essa vibe ou a gente tá pensando num próximo ciclo ou a gente morre. Porque se no início eles começaram só transmitindo conteúdo de terceiros, aí a margem deles começou a apertar. Sim. Agora eles começaram a produzir. Então já foi um pivô, já foi uma mudança de estratégia, né? Sim. E aí agora que tá vindo Amazon Prime, tu paga metade do valor da Netflix, ganha mais um monte de benefício. Sim. Apple, HBO. É parceria absurda, nada compra no Mercado Livre e ganha na Isso, Amazon. Isso, Disney. Então agora o mercado tá bem curioso para ver como é que a Netflix vai se virar, cara, porque a competição tá acirrada, né? E do Netflix em si, eu estudo muito cultura, né? Acho que pela Monk e tal, é um tema que eu gosto bastante. E a cultura da Netflix é muito legal, né? Cultura de dono e a gente só contrata adultos, né? Isso só aí. contrata adultos bem formados. Então você tem que tomar decisões de adultos. Eu não tô contratando criança. É isso aí. E depois que eu comecei a pensar nisso, mudou muito a percepção. Cara, é verdade. Tô pagando bem o cara ali. A Netflix tá pagando bem o cara. Tá com um cara muito bom que ele tirou de outra empresa, talvez. Uma média mais no mercado. Mas, você vai resolver o problema como a gente ganha. É isso aí. E é uma cultura... Eu gosto muito da cultura também. É uma dica pra quem tá vendo aí. Só digitar no Google lá, Culture Deck, do Reed Hastings, que tem toda a cultura do Netflix descrita, que o próprio CEO escreveu aquilo, de punho. E isso é muito... Tu vê muito claro no dia a dia deles lá nos Estados Unidos. E tipo assim, desde detalhezinhos, assim, quando tu entra para trabalhar na Netflix, geralmente quando tu entra no Brasil, ou enfim, empresa normal, tem uma descrição de cargo, né? O que tu vai fazer, tuas responsabilidades, teus indicadores. Lá, o pessoal mais sênior que entra... Ele entra, aí no primeiro dia assim, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer pra me ajudar? Né? Tipo, eu preciso fazer, né? A empresa tá indo pra lá. Então, o que tu vai fazer? Legal. Então, é um nível de responsabilidade muito alto, assim. Claro, e eles também dão muita autonomia. Acho que eu gosto bastante também dessa questão de dar autonomia pro colaborador, mas o tanto de autonomia que tu dá é o tanto de responsabilidade que tu cobra. Sim. Né? Essa é a lógica deles, né? Por isso que é aquela coisa nós só contratamos adultos. Adultos formados, né? Adultos formados, né? Adultos bem resolvidos, uma coisa assim. E é bem forte isso lá, cara. Então, assim, é uma cultura que eu admiro também, que funciona muito bem para quando tu precisa de força criativa. Legal. E além do Netflix, o que você viu de legal no Vale do Silício aí pra galera? Cara, assim, eu tive uma experiência bem bacana. Antes de ir trabalhar na Zucchetti, eu trabalhava no Sistema S, no Senac, e eu coordenava os projetos de consultoria e corporativo em TI, né, em tecnologia e inovação. E aí a gente tinha um programa de desenvolvimento executivo que levava... diretores, donos de empresa de Santa Catarina para o Vale do Silício. E eu coordenava esse programa. Legal. Eu fui 7 vezes para o Vale do Silício nessa ideia, né? E aí a gente levava para fazer treinamento, desenvolvimento corporativo. Cara, eu visitei Google, Facebook, Airbnb, Netflix, NASA, LinkedIn, uma porrada de empresa, muito bem amplo, assim. E também passei um tempo lá, o Vale do Silício é uma coisa que
Quem gosta de tecnologia, eu sou meio nerd, né? O cara, eles gostam de tecnologia, o cara fica pirado naquilo. Aí eu aluguei uma casa com uma galera lá, fiquei um mês lá em São Francisco, rodei, fui em evento, fui em coisa, meio que para sentir o ecossistema, sabe? Então, assim, é uma experiência muito bacana. O Vale do Silício a força do dinheiro ali, dos venture capitals, da estrutura de alavancagem das empresas é absurda, é uma coisa que eu nunca vi, assim. E é um ecossistema que a gente estava falando antes, né? Que aqui em Floripa é um ecossistema de tecnologia bem bacana, São Paulo também. Cara, o Vale do Silício é um nível mundo, global. Né? Vai ter... Não, você falou, o nome das empresas que você visitou são as empresas que você lembra quando pensa em tecnologia. Claro, são as referências, né, cara? Então, assim, é um polo de talentos gigantesco, um polo de atração de dinheiro gigantesco. Tu vai numa sessão de pitch na Plug and Play, que é uma aceleradora que tem lá, vai ter dinheiro do Japão, vai ter dinheiro da China, vai ter dinheiro da Europa, sabe? Então... é um polo magnético muito forte ali. Enfim, aí quando tu fala de high-tech, tu tá lá. E é muito massa, mas também é interessante falar do que não é bom, tá? O que não é bom? Porque assim, hoje eu trabalho em empresa europeia e a nossa tese de investimento é um pouco mais conservadora. A Zucchetti, ela não compra risco. A gente não compra startup. A gente compra empresas que já estão estabelecidas gerando caixa. É a regra do italiano lá. O italiano fala o seguinte, o nosso CEO, né? A empresa tem que estar com recorrência, a gente só compra empresa recorrência, né? Software as a service. Sim. E tem que ter uma EBITDA de tantos % lá, senão nem pensar. Então, empresa que está burning cash, queimando caixa para crescer, a gente não... É uma forma europeia de fazer negócio. Mas está voltando para um pouquinho isso aí também, né? Agora com os riscos, porque tinha uma época que qualquer empresa queimando caixa vera, não, investimento, eu acredito. Hoje em dia... A gente tá lá no Cuba, a gente tá aqui na Caixa. Eu vejo um movimento muito diferente. Hoje, para conseguir investimento, tá muito mais complexo. E assim, a gente viveu o boom Eu trabalhei em startup anos atrás também, nem tinha esse nome startup ainda. E a gente viveu o boom dos últimos 15 anos aí de investimento em tudo que é coisa. É quase aquela bolha do .com dos anos 2000. Preciso investir e vai dar. Então, tava tudo muito propenso a risco. E agora com crise, com tudo, a hora que, tipo assim, tá faltando comida, cara. Porque, tipo, com guerra, com Rússia, com não sei o que lá, o nego não quer investir em startup. Era aquela teoria, vamos investir em 10 porque uma vai pagar as outras. E agora tá queimando caixa, né? Agora, tipo, caixa... Quando deu a crise do Covid, eu tenho bastante contato lá no Silicon Valley ainda. O pessoal dos fundos distribuiu como se fosse um aviso, assim, sabe? Tipo assim, o que vai acontecer agora na crise com os investimentos. E os próprios fundos, o primeiro, eu nunca esqueço, não lembro qual que era o fundo, era um fundo grande. Primeira linha, assim, diretriz, primeira linha, caixa é rei. É defesa de caixa. Então, CAPEX para zero, sabe? Tipo, é proteger essa capacidade da empresa de se bancar. Sim. Que não era uma preocupação, cara. Eu vi várias coisas absurdas no Vale do Silício, tipo assim, dane-se, vamos queimar o caixa porque estamos crescendo. Então... Eu tenho uma crítica também em relação à cultura do Silicon Valley que é muito agressiva, cara. É muito agressiva em investimento, é agressiva em meta, é agressiva em indicador e é agressiva até na vida das pessoas, porque o europeu, eu trabalhei muito nos Estados Unidos, trabalhei na Europa também. O europeu tem uma preocupação com lifestyle, com saúde do colaborador que é muito legal, assim, é bem diferente no mundo todo. E no Vale do Silício é uma máquina de moer gente, cara. Eu tive amigos que moraram dentro do carro pra trabalhar 14 horas por dia, entendeu? Tá louco, cara. A cultura a cama elástica, da piscina de bolinha é lá, né? Assim, cara, E eu fui várias vezes pra lá, eu nunca vi ninguém dentro de uma piscina de bolinha. Entendeu? Tava lá vazia. Tava todo mundo trabalhando, cara. E assim, trabalhando sem parar. E assim, uma cultura muito de competição, sabe? De competitiva, de competição agressiva. E eu acho que na Europa é uma coisa um pouquinho mais colaborativa, não tem tanta essa pegada de aceleração, velocidade e risco, sabe? Então é um trade-off, né, cara? É uma troca. Tu precisa de muito risco, é muito retorno. Então a pressão pelo retorno imediato e rápido é muito, muito grande e acaba pesando nas pessoas, entendeu? E a gente, como uma representante de uma empresa europeia, a gente tenta fazer o contrário aqui. Tentar fazer com que as pessoas entendam que a empresa, claro, ela existe, ela tá ali, mas a gente não tá aqui para moer gente. A gente tá aqui para desenvolver junto. Legal. E Floripa, vou lá na UFSC, parecido. Quase lá. Quase lá. Dá um track de Floripa. Boa. Eu fui nascido e criado aqui em Santo Antônio, bem pertinho daqui. Eu sou do Ribeirão, então é meio longe, é norte-sul daí. Mas é parecido. Muito bom. Como é que você entrou na tecnologia?
Cara, legal, boa pergunta também. Eu entrei na Federal cedo, eu tinha 17 anos quando eu comecei. E eu sempre fui um cara desde cedo, assim, muito voltado à carreira, assim, tentar desenvolver carreira. Minha família não tem grana, assim, sabe? Então, a gente sempre foi, eu e meu irmão, assim, nossa família sempre foi, tipo assim, o teu legado vai ser a tua carreira, entendeu? Porque a gente não tem... Nada atrás. Não tem nada atrás, né? Exatamente. E aí, cara, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na UFSC foi tentar arranjar estágio, entendeu? Tentar ir atrás, correr e tal. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma empresa de base tecnológica, a gente chamava de EBT na época. Pô, mas só um parênteses, que sorte, porque eu entrei na facu alguns anos depois de você. Uhum. E eu não consegui um estágio, a não ser prefeitura, tribunal de justiça. Eu procurei muitas coisas. Hoje eu vejo uma galera vem estagiar na Monk, uma galera tá estagiando aí, mas pelo menos eu tive uma dificuldade. É mais difícil. Eu estagiei no Tribunal de Justiça e na prefeitura. É que era outro momento, cara, assim, o mercado de trabalho é momento, sabe? E eu vou te falar como contratante, o momento é bem ruim, no sentido que as empresas estão com muito medo, estão segurando contratação, estão fazendo layoff, então tá todo mundo um pouco de medo, assim, sabe? Entendi. Tá ruim. Mas às vezes tá bom. Eu entrei numa fase que tava bem quente, foi 2005, 2006, que esse boom de incubadoras estava começando, sabe? Eu comecei a trabalhar numa empresa que estava incubada no Midtech, da ACAT. Mas era lá na Trindade, na frente do Capitão Gourmet. Isso, era um prédio bem feio, não era isso aqui lindo que tá vendo, entendeu? E era uma época que nos falava de startup, então era outro momento, entendeu? Tipo, não foi tão difícil assim. E tinha bastante oferta de trabalho na época para muitas empresas estavam começando, enfim. E essa empresa era uma empresa de tecnologia para energia, mercado de energia. E era uma empresa de software com integração de hardware. E eu fiquei 2 anos lá, 2 anos e pouquinho. E aí eu entrei na empresa, tipo, depois saí para fazer mais coisas na faculdade, né? Mas meu primeiro pezinho na tecnologia foi lá. E aí, depois de um tempo na faculdade, a gente começou a ter essa vibe de querer trabalhar com software, entendeu? Não só eu, outros amigos meus que trabalhavam em outras empresas, faziam outras coisas. E aí a gente encanou de abrir uma startup, de fazer uma empresa, tal. E aí, quando eu tava terminando a faculdade, a gente abriu o nosso primeiro CNPJ. E foi aquela história de empreendedorismo, né, cara? Tomamos um fumo, né? A gente se ferrou, né? Isso. Porque é isso que a gente faz. Empreender é um exercício de se ferrar e levantar e se ferrar de novo. Tá animado sempre, não? Senão é um exercício de resiliência. E aí a gente abriu uma empresa, mas quebramos feio, assim. A gente participou de coisas legais. A gente foi nas primeiras turmas do Sinapse da Inovação, que é um programa da FAPESC de investimento, que agora é o Centelha. Muda de governo em governo, mas a gente ganhou investimento do governo, a gente ganhou investimento antes, fizemos uma escala, mas quebramos assim de um jeito bizarro. Qual era a solução? Era um software para integração de paciente, nutricionista e paciente. Entendi. Era um projeto de um gurizão lá da Federal. Cara, o nosso negócio era fazer software. Entendi. A gente não sabia o quê. Entendi. Era eu mais 2 dev, vamos fazer software. Aí a gente achou alguém que queria software. Mas você programava também? Não. Aí, cara, hoje a gente até entende um pouco assim, porque eram só 3 pessoas, né? Sim. Então, tipo assim, às vezes tinha que fazer uma estrutura de banco, eu fazia junto. Entendi. Às vezes tinha que rodar um Scrum, eu rodava, entendeu? Entendi. Tipo, fazer uma análise de requisito, eu refazia o requisito. Então, é startup, né? O cara faz tudo. Uma hora tá fazendo o balanço da empresa, outra hora tá fazendo análise de requisito pro pessoal do desenvolvimento. Então, é isso que a gente fazia. E aí quebramos e tal, só que um dos sócios saiu, e aí eu continuei, e um dos meus sócios era meu irmão, meu irmão é programador, e a gente resolveu continuar, e a gente abriu uma empresa de outsourcing, a gente fazia software para fora, e isso deu bem certo, assim, a gente ficou uns 3, 4 anos fazendo isso, e a gente só fechou a empresa porque a gente recebeu propostas boas no mercado. É o que acontece hoje em dia, o cara começou a faculdade de programação, porque uma empresinha ali... Isso. Até bom, vem cá. Isso, foi bem o que aconteceu. A gente tinha alguns clientes, aí um cliente absorveu o meu irmão, a outra coisa, aí eu tava com uma proposta legal para sair, aí meu irmão sentamos, vamos pegar o dinheiro do caixa que tem, dividimos em 2, fechamos o CNPJ e bola para frente, mas foi uma experiência, cara, bem... E foi assim que a gente começou em tecnologia, né? Para mim foi bom, porque hoje eu trabalho com... Claro, eu sou de marketing, eu sou um cara de marketing, a formação toda em marketing, mas a gente é uma empresa de tech, então eu consigo discutir com o CTO, eu consigo falar com o CFO, porque eu tive essa experiência de empreender, de contratar, demitir, fazer um balanço, pagar imposto, tudo na parte administrativa, mas ao mesmo tempo também ajudando os caras do desenvolvimento, entendeu? Sim, e consegue ver os dois lados, né? Isso, e eu era eu fazia o comercial, né? Fazia o fechamento de projetos e tal. Então, o pessoal de marketing que tem uma visão de vendas ajuda muito, cara. Sim.
Então eu já sabia mexer em CRM, fazer fluxo de follow-up, de fazer proposta. Eu estudei vendas, porque eu era de vendas. Sim. Então hoje, para fazer marketing, tu tem que entender vendas, sabe? Tipo, meu entendimento é esse. E isso acabou facilitando. Então, até uma palestra que eu fiz na UFSC foi explicando como é que empreender em Floripa, porque é um ambiente bacana de empreender, me ajudou a ser executivo, porque é uma carreira bizarramente diferente. É diferente. Eu tenho uma carreira específica hoje, né? Mas eu digo que hoje, para ser executivo, eu não seria se eu não tivesse empreendido no passado. Legal. E eu, falando de palestra na UFSC, durante a faculdade eu era o único empreendedor, assim, lá dentro, né? Sim, tinha uma galera querendo criar coisas completamente diferentes. Na época a gente era, basicamente, fazia post pro Facebook. E aí a gente começou a dar muita palestra de empreender durante a faculdade. Legal. E era uma palestra legal que todo mundo ia porque queria saber. E eu tinha 22 anos, não sabia o que eu tava falando. Mas hoje é muito mais aproveitar a oportunidade. E na faculdade, falando de empreender durante a faculdade, você vai ter uma bagagem como você tem agora. E eu acho que tem uma bagagem de poder errar muito, sabe? Acho que quem empreende na faculdade tem uma margem de erro, assim, ó, que não tem ninguém, sabe? Isso é uma e coisa se der certo, é a melhor coisa da vida. Eu falei isso na palestra também, quando eu fiz essa palestra, uma coisa que eu disse que, assim, empreender é a coisa mais arriscada que existe, velho. Tipo assim, tu quer investir teu dinheiro, é menos arriscado tu rasgar o dinheiro do que empreender. Porque rasgar o dinheiro tu não perde tempo, é rápido. Eu perdi 2 anos da minha vida e queimei um monte de dinheiro, perdi amigo. Então, é normal, faz parte, né? E só que assim, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tô com 34. Eu tô com 34, eu tenho boleto, eu tenho uma filha. Agora eu não vou sair de uma carreira desenvolvida para empreender de novo, entendeu? É muito risco, cara. Sim. Mas quando tem 20 e poucos anos, tu não arrisca nada, tu não tem nada no teu nome, cara. Eu era um ferrado, não ganhava dinheiro. É um momento de errar. E é um momento que você bate, por exemplo, eu continuei empreendendo, você não deu certo, mas acho que era o momento, porque eu tenho um exemplo prático, assim, a gente fechou um projeto grande com uma empresa grande agora, e a gente teve que botar uma grana na frente que não existia, que é uma grana dos últimos 7 anos que a gente tem feito, sabe? E lá atrás quebraria. Então, assim, até aquele tempo de começar a organizar a casa, ver o que dá errado, faz sentido. Olhando pra trás, pô, ainda bem que eu não consegui esse cliente lá atrás. Sim, com porque certeza. Senão eu ia quebrar. Não, com certeza. Assim, oportunidade é timing também, a janela, sabe? Então, até pra própria carreira, cara, uma carreira bacana, uma carreira feita de saltos de fé, sabe? Tipo, de tentativa, assim, de... isso aqui vai ser muito difícil, mas eu vou tentar. Mas também uma carreira de janelas de oportunidade, cara. Então é aquela janela ali. Se fosse antes ou depois, não ia dar certo, cara. Na verdade, não ia dar certo. Tipo, o nosso produto lá, tipo, se fosse talvez depois der certo. Sabe? Tipo, se a gente tivesse outro momento, desse. Se a gente tivesse um investimento assim assado. Então eu acredito muito nisso, assim. A gente tem que assumir o que tá... Às vezes, tipo, a inovação não tem a ver com o produto ou a inovação ou o mercado, tem a ver com o timing. É isso. Sim, legal. E você falou que você dá aula também. Isso, eu tenho uma carreira acadêmica, eu sou professor faz 10 anos, eu dou aula no Senac, dei muitos anos aula na graduação, hoje eu só dou aula na pós-graduação, né? E quando eu tava empreendendo, enfim, isso é uma coisa boa também, né? Tipo, de novo, eu tinha que me manter. E a empresa não dava tanto dinheiro assim, né? E aí, tipo, eu tinha feito mestrado na Federal, e aí eu comecei a dar aula, e a aula é à noite, né? Eu dava aula à noite e fim de semana. Então eu tinha o dia inteiro para trabalhar, entendeu? Aí eu começava e aí, tipo, ganhava um dinheirinho aqui e rodava, né? Mas foi a minha profissão, assim, por um bom tempo. Hoje é mais, assim, mais porque eu gosto de fazer e tal, né? Mas eu fiz toda a carreira, fiz doutorado, fui morar em São Paulo para fazer doutorado e tal. Hoje eu dou aula... Além de Senac, eu dou aula numa faculdade na Alemanha também, até... A gente tá falando de Evelise, né? Querida, um abraço pra Evelise, querida. A gente dá aula numa faculdade alemã, na mesma faculdade, né? Então eu dou aula nessa faculdade alemã, eu vou todo ano pra Alemanha faz 7 anos agora, né? Uma vez por ano? 2 vezes por ano. Fui agora em junho e julho, agora eu vou de novo em novembro. Então... Qual o tema que você fala alemão? Eu dou aula no mestrado, no nível de mestrado, e tem uma matéria que é Growth Management, que é gerenciamento de crescimento, no mestrado que eles chamam de Digital Business, que é negócios digitais, né? E tem um outro que é um mestrado em International Retail, que é varejo internacional, e eu dou uma matéria de inovação e tecnologia. Legal. Então é meio... Em alemão mesmo? Nein, ich spreche kein Deutsch. Quebrou. Só fala umas palavrinhas bobas. Fala uma piadinha e o cara faz. Porque a Evelise fala alemão, ele tá falando. Não, a Evelise fala, ela tipo, a Deutsch, tipo assim, muito bem alemão, sabe? E eu falo, tipo, umas besteirinhas só para fazer uma piada, fazer um Guten Tag, sabe? Tipo, umas coisas assim. Porque, cara, é uma língua difícil, velho. O Felipe, que é meu sócio aqui na Monk,
da parte de vídeo, criatividade. Ele fez mestrado na Alemanha. Ah, legal. E aí ele também arranhava e tal. Ah, é? Uhum. É, uma outra palavrinha, tipo, tu aprende a falar, até pra quebrar um pouco o gelo, né? Isso. Não passar fome, tipo, no mínimo tu tem que saber um zwei Brot bitte, me vê 2 pães, sabe? Tipo, não morrer de fome. Só pra não morrer de fome. Mas é uma língua muito difícil, cara. E assim, o mestrado é internacional. Então é aula em inglês, os alunos têm que falar inglês. Mas a Evelise fala um alemão, ela é de Blumenau, ela tem uma professora, tem uma raiz alemã e tal. E cria uma situação interessante, a gente tava falando antes, que eu tava na Alemanha com ela, coincidência que a gente bateu o horário, assim, bateu o dia. E a gente foi num bar com um professor alemão e o professor falava alemão e inglês. Aí eu falo português e inglês. E ela fala português e alemão. Aí eu falava inglês com ele falava em alemão com ela e ela falava em português comigo. Aí ficou tudo assim. E aí o álcool ajuda, né? Aí daqui a pouco tava ele falando português. Até espanhol. Veio até espanhol junto, né? Muito bom. Não, legal. A Evelise tem uma participação, já que entramos nela, bem legal na Monk, assim. Quando a gente criou a Monk dentro da facu, acho que ela tinha saído do país e voltou, alguma coisa assim, porque ela estava voltando a dar aula na UFSC naquela época. E aí a gente começou a ficar muito próximo, e a Ju, que era minha sócia que fundou a Monk comigo, ela fazia pesquisa com a Evelise, e ficaram muito próximas. A Evelise adorava ela, a Ju adorava, era aquela... A Evelise tem um jeitão, né? Então, uma galera ama, eu odeio. E aí a Ju amava ela, tinha uma relação muito boa. E a Ju falou, Evelise, eu vou terminar esse projeto aqui, essa pesquisa, e eu vou abrir a Monk. Aí ela, mas o que é a Monk? Aí começou a contar, então a Ju até às vezes trabalhava, fazia as coisas dela, já continuava na sala da Evelise, porque tinha aula à noite, ficava trabalhando, então, e ela participou muito, foi no primeiro escritório. Hoje a gente perdeu um pouco de contato, mas tem um carinho enorme por ela, porque ela participou lá atrás, quando a gente... Não fazia nada, né? E assim, se a pessoa aproveita a universidade... Tem vários professores da Federal que às vezes não é nem pelo conteúdo, mas são pessoas conectadas, pessoas que podem te ajudar. Muitos professores ajudaram a gente. Na minha primeira empresa, a gente trabalhou dentro do laboratório de engenharia. Um cara ajudou a gente, um professor, Possamay. Aí depois a gente trabalhou dentro de um laboratório de educação, que a professora Dulce, lá da educação, ajudou a gente também. Eu, quando fiz mestrado, eu entrei mais pro marketing por causa do meu orientador de mestrado, que é o professor Break. O cara é uma referência, assim, um cara muito bom. E hoje lá na Federal eu tenho bastante contato com a professora Andressa. E a Andressa ela é bem entusiasta de inovação, assim, sabe? Ela ficou sabendo que a gente estava no Cubo. Ah, legal. Ela entrou em contato, vieram as 4 pessoas e falaram, a professora quer falar com você e tal, porque a gente quer contar como que a Monk chegou no Cubo, uma empresa que nasceu dentro da UFSC. Muito legal, cara. E assim, a Federal, de novo, esses professores podem te abrir muita porta, ajudar, porque o aluno não tem nada, né, cara? Tem a vontade, né? E o professor tem, às vezes, recursos. Teve um professor na educação que ajudou a gente a entender patente e registro de software, a gente acabou nem fazendo, mas... porque Brasil é complicado, né? Mas enfim, ele ajudou bastante a gente a entender. Então, assim... Se fosse um da UFSC e tivesse interesse em empreender, eu ia procurar a Andressa, com certeza, porque é uma ajuda, sabe? E eles gostam de ajudar, né? Eu acho que é isso. Olha muito professor como dentro da sala de aula, mas eles fora da sala, eles querem ajudar, querem participar, porque acaba que eles não têm a oportunidade que as pessoas têm. E até para um negócio, a UFSC teve um professor que ele... até que não bateu branco no nome. Mas a gente fez um trabalho que a gente foi apresentar Monk para o resto da turma. E tinha uma menina fazendo estágio na Ambev. Ali a gente fez nosso primeiro contrato com a Ambev. Porque a Ambev vai fazer um negócio aqui na CAT e falou assim, a gente quer alguém daqui de Floripa, será que a gente... Aí eu lembro que na época começou a homologação na Ambev, que é um trabalho de empresa grande, mas foi por causa que a gente apresentou numa matéria da UFSC. Não, mas cara, isso hoje, até hoje, a Ambev é nosso maior cliente, a gente tem projeto pra caramba com eles, mas começou ali, a primeira... E assim, depende do aluno buscar, cara. O professor tá ali, e assim, claro, tem professores e professores. E na Federal, antigamente, muita gente entrava pela janela, eram os professores mais encostados. Eu tive alguns ainda, das épocas antigas, né? Mas agora o pessoal que tá entrando é um pessoal que, é um concurso difícil de fazer, é um pessoal bem qualificado, é um pessoal que tá afim de dar uma energia nova, sabe? Sim. Então, todos os professores que entraram recente, assim, os últimos até 10 anos, assim, que eu tenho contato, são, cara, pessoal muito pra frente, sabe? Que tá afim de ajudar, tá afim de fazer o aluno. E assim, eu também sou professor e tal, e se a pessoa tem a vocação da docência, não tem a ver com só ensinar, sabe? Tem muito a ver com mentorar, com dar o caminho. Eu tenho até amizade, assim, contato com muitos ex-alunos. Tem ex-aluno meu que a gente contratou na empresa, ex-aluno meu que eu indiquei pra coisa, sabe? Tipo, que trabalha comigo até hoje. Então, assim... Só que, assim, tudo depende do drive do aluno, né? Dele buscar, porque
a UFSC ou qualquer outra universidade grande, assim, é um universo enorme. Então, tu pode muito bem entrar e sair em branco. Vai lá, assiste e tal e vai embora. Mas para quem aproveitou como tu aproveitou, é um case, né, cara? E eu digo também assim, a UFSC foi preponderante na minha carreira também. Meu primeiro CNPJ como o teu foi lá dentro. Claro que a minha, a gente tomou um pau, né? Tomou um fumo. Mas dá certo também? Tá... Não, mas faz parte, cara. Acho que empreender, de novo, né? É um exercício de... Podemos dizer que o nosso primeiro escritório foi no mesmo lugar. O meu foi na CSE número 13, a sala. Então, pois é isso aí. A gente abriu uma sala lá e fazia... não, tá vazia aqui à tarde, vamos fazer reunião aqui. Fiz muito isso. E até a gente... fiz muito também aí a gente conseguiu a ajuda dos professores e tal, né? Mas empreender, assim, não me arrependo de nada, faria tudo de novo no sentido que deu certo, tá dando certo pra vocês, cara, top, muito massa. Não deu certo, tu tem 20 e poucos anos, tu não perdeu nada. Mas eu fazia dívida. Cara, não tinha nada no meu nome, não tem nada, tipo, lida com isso, se vira. Não tem nada a perder, entendeu? Tipo, perdi, sei lá, 2, 3 anos no início de carreira, sabe? Não vai te dar um setback muito grande. Eu acho que, eu até brinco assim, eu fui ousado pra caramba, mas eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu seria um pouquinho mais ousado até naquela época. Vendo? Porque eu saberia que eu não tenho nada a perder. Exatamente. O que eu tenho hoje, é muito mais coisa do que... Agora tem muito mais gente muito embaixo, tem muito mais famílias que estão aqui. Então, gente que depende de ti. Isso, mas lá naquela época, nossa, teria que ter arriscado, teria que ter... Pode fazer besteira. E assim, as besteiras que tu faz, as coisas tu acaba te ensinando, entendeu? Então assim, essa empresa que a gente teve com desenvolvimento, de fazer outsourcing, a gente contratava pessoal de fora, a gente fazia outsourcing, a gente chamava freela para fazer. Então, toda essa parte de gerenciamento de gente, gerenciamento de projeto, trabalhar com software, eu aprendi. Legal. Aprendi ali. E no momento fazendo. E aí esquentar muito mais a questão de software. E aí... sim. Aí a coisa começou a ficar mais quente, né? Tipo, o pessoal começou a gente abriu a empresa bem no momento que a grande coisa era o aplicativo para Android nativo. Assim, tipo, todo mundo fala disso. Eu quero fazer aplicativo para Android nativo. E a gente aprendeu a fazer... E aí é isso que a gente fazia. A gente vendia. Aí vendia aplicativo para isso, para software para aquilo, web para aquilo. Então foi bem num momento de boom, assim, da coisa, sabe? Legal. Agora já tá um pouco diferente, né? Boa. Cara, já recebi da produção aqui que está mudando. Estamos estourando já. Estamos estourando. E aí, pra ir pro final, a gente sempre peço 2 dicas. Que dica você daria pra quem tá assistindo aí? Pra quem tá assistindo, tá. 2 dicas. Isso. Tá, vamos ver. Claro. Eu vou dar uma de marketing, vamos ver. E uma de inovação, vamos lá, pode ser, né? Eu acho que pra inovação, a palavra é meio... que ficou meio batida, assim, sabe, no nosso métier. Especialmente quem tá aqui em Floripa, que tá em São Paulo e tal. E hoje em dia eu tenho uma visão muito mais pragmática do que é inovação. Eu não sou mais tão apaixonado. O guri que foi para o Silício e, nossa, olha só isso. Eu entendo que inovação é o resultado de um conjunto de comportamentos, entendeu? Então, essa questão que a gente falou, autonomia, da responsabilidade, do risco, isso tudo tem a ver com inovação, sabe? Então... praticar inovação dentro de uma empresa não significa reinventar a roda, às vezes. A própria Zucchetti, a gente não está aqui a gente não é o Google, a gente não vai revolucionar a forma com que... Não, cara, a gente vai fazer a tua empresa ser melhor gerida. Sim. Entendeu? E passo a passo junto contigo. Dando mão, a gente dá a mão para a empresa, a gente vai junto com ela, ajudando. E são inovações incrementais, né? Que aos pouquinhos vão construindo. Então, não precisa ter medo da palavra, não precisa achar que a palavra é plume para ET e festinha e, como é que tu falou, piscina de bolinha. Isso não é inovação, cara. Para mim, inovação é um trabalho duro, diário, que exige disciplina e foco, e sabe? até a cabeça, né? A gente hoje está muito bem relacionado com os principais redes de inovação do país, assim. Então, é uma galera que tem uma briga dentro da empresa para fazer inovação. E aí é muito assim, a gente criou uma, não uma metodologia, mas um modo de pensar onde a comunicação e o marketing que a gente faz para as empresas, para essas corporates, começa por dentro de casa. Então, como que eu consigo... Porque o pessoal entende o que é inovação. Não é só tecnologia, não é só o meu CRM que vai ser arrumado. Não, é muito além. Inovação é muito... Já ultrapassou a tecnologia faz tempo. A tecnologia é o jeito mais fácil de explicar, talvez. É isso aí. Né? Inovação não é software, inovação é tecnologia, inovação é mindset, forma de pensar. E assim, se não tem liderança pensando nisso, equipe pensando nisso, pode botar qualquer software, não vai dar certo, cara. Traz o método mais louco lá, não sei de onde, não vai dar certo, cara. É questão cultural, entendeu? Para mim é cultura. E cultura é uma coisa que não é... assim, entendeu? Não é uma coisa que tu vira de uma chave de um dia pro outro. Talvez uma startup de 3 pessoas, agora uma empresa de 1000, uma Ambev, cara, é uma coisa que aos pouquinhos vai virando. E uma dica pro pessoal de marketing, assim,
na minha experiência com marketing, é que se vocês estão comprando uma fórmula, vocês estão comprando a coisa errada, sabe? Tipo, marketing é uma coisa muito de... Eu acredito muito em tentativa e erro e criatividade no que a gente pode fazer, sabe? Tipo, a gente tem um conjunto de recursos e a gente tem os clientes, canais para chegar nele. Agora, o caminho... Cada empresa vai ter que construir entendeu? Tipo, que às vezes acerta, às vezes dá errado. Então, a paciência para fazer uma experimentação científica, sabe? Tipo... Nos últimos anos, o que eu tô indignado, a gente mudou um pouco o comportamento. A gente tinha muito negócio local e tal, só que por estratégia a gente foi para uma linha diferente de pensar mais estrategicamente, né? E aí tem a parte de vídeo, tem a parte de avulso, mas é muito mais a pegada quando fala estratégia. E aí chega algum cliente e fala, eu quero um plano de mídia social com 3 posts e 3 stories. Pô, isso morreu faz tempo, sabe? Tipo assim, aí eu, não, mas aqui isso tem que bater o orçamento. Quem vai chegando com esse tipo de proposta já não adianta, sabe? Tipo assim, é muito mais... Vale mais a pena fazer um post no mês e fazer uma estratégia de mídia paga forte que vai dar um resultado legal e trazendo isso pra mídia social, né? E a gente falou engraçado o negócio da agência, né? Tipo, eu trabalhei com agências, para agências, contratei agências, fiz muita coisa com agência e... hoje em dia, tipo assim, tem um preconceito com agência e tal, uma dificuldade... Mas é que tem muita agência no mercado que vende um pacote, cara. Entendeu? Um pacote fechadinho ali, tipo, a chance disso aí dar certo é muito difícil, porque tu não tá fazendo marketing, tá operacionalizando marketing, sabe? Tipo, tá só fazendo a operação da coisa. Ah, postar por postar, porque tu tem que postar, velho. É só fazer, beleza, então faz por fazer. Paga lá um freela, paga um trocado pro cara. Agora, não espera resultado. A nossa diretora de RH, ela tem uma frase boa que eu adoro, que é, tu não pode... querer ir pra Disneylândia com o ingresso do Beto Carreiro, entendeu? Claro, tu tem que, assim, se tu tá querendo fazer o mínimo do marketing, operacionalizar e fazer umas coisas meio sem sentido só por fazer, não dá pra esperar grandes resultados, entendeu? Sim. Então, assim, estratégia primeiro, operação depois. Parece bobo de falar, mas a hora que tu vai numa agência, eles te vendem um pacote desse, eles não estão te vendendo estratégia, estão te vendendo operação. Chegam várias pessoas e falam, nossa, recebi uma proposta muito mais barata, ou recebi uma proposta muito mais aqui. Assim, eu acho de duas uma hoje, essas empresas que vendem esse pacote, ou eles vão mandar muito bem, e aí eles vão começar a vir empresas maiores que vão pagar valores maiores e você vai morrer, ou vão mandar mal. Eu não consigo acreditar que um plano barato hoje de mídia social, por exemplo, vai trazer. Então, e aí tá batendo muito assim de falar quem o contrata. Eu percebo muito que assim, pô, eu preciso contratar uma agência aqui, a agência é o contrato. Isso tá sendo complicado porque é muito difícil indicar hoje. E aí entra nisso. Melhor contratar um freela, melhor contratar um designer que vai fazer as peças que você posta, o que você precisa, do que fazer Se um tu quer, plano. assim, ó, marketing é uma coisa que, tipo, exige investimento e pronto, cara. Assim, e se uma empresa fazer um marketing bem feito, tu não vai pegar um cara que tá fazendo com um freelazinho, não vai ter. Não vai, Vai fazer o mínimo. Marketing é muito mais que isso, né? Não é só postar. É lógico, claro. Então, assim, exige, sabe? Então, quer fazer o mínimo ali, então pelo menos não gasta muito. Né? Então vai fazer, mantém. Agora, tipo, vai querer fazer, aí não já é outra história. Cobrar resultado do cara. Também não adianta cobrar o cara, nossa, esse cara tem que revolucionar uma empresa e vender muito. Não vai, cara. Não vai, cara. E é o barato que sai caro. Eu era consultor, fiz muita consultoria, assim, em marketing, e um dos empregos que eu mais pegava, um dos jobs que eu mais pegava era consertar esse tipo de coisa. O cara quer pagar barato, saiu caro. E já passou um tempo. Já saiu muito caro. Gastou muito caro. Muito caro. É isso aí. Fechado? Show de bola. Obrigado, um prazer te receber aqui. Volte sempre. Vamos marcar um episódio no Cuba, a gente conversou ali. Vamos lá. Aí de volta, né? Jogar fora de casa agora. Sim, a gente tem um relacionamento bem bacana com o Itaú, a gente tem umas conversas com eles lá. Eu fui pro Cuba algumas vezes também, a questão é bem massa. Legal. Estaremos lá com outros assuntos, né? Acho que dá pra falar eu até falei, vamos trazer um pessoal do Itaú lá pra conversar sobre essa parte financeira, tecnologia, que tá bem quente também. Legal. Então acho que dá pra dar um bom segundo papo. Sinta esse porta aberta, quiser conversar, trocar ideia, é só chamar a gente. Show de bola, obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu, querido. Valeu, pessoal. Esse foi mais um de Galho em Galho. Patrocínio da Fujifilm, patrocínio do Bicafé, Ambev, Red Bull e Move Locadora. Valeu, até mais!